Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Jonas Brasil, do sexo masculino. Tenho 49 anos, sou um homem pardo, cabelos pretos, estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. O ambiente de nossa aula é um estudo de televisão e usarei uma tela interativa para as nossas anotações. Meu querido vestibulando, vamos começar nossa viagem pelo modernismo hoje. Hoje o nosso tema tratará da Semana de Arte Moderna, o modernismo, tá? Semana de Arte Moderna, que foi o divisor de águas, digamos assim, que foi o episódio que marcou, na verdade, o início desse modernismo. Tranquilo? Antes de falar em modernismo e Semana de Arte Moderna, nós temos que falar sobre os manifestos modernistas que sempre aparecem nessas questões de vestibulares. Então, nós vamos ter aqui 4 manifestos. Nós vamos ter o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, do senhor Oswald de Andrade, tá? E nós vamos ter também o Manifesto Antropofágico, da poesia de antropofagia, também do Oswald de Andrade, cujo totem, ou seja, símbolo, é o Abaporu, aquela pintura lá que todo mundo conhece, que é da autoria da Tarsila do Amaral. Esses 2 manifestos pregavam a devoração, a degustação necessária e imediata da cultura nacional. Ou seja, antropofagia, é necessário comer, é necessário devorar a cultura brasileira. Juntamente, é lógico, com uma pitadinha da cultura europeia. Por outro lado, no outro lado da questão, surgiram 2 movimentos extremamente radicais, tá? Que são movimentos integralistas, xenofóbicos, que foram o grupo verde-amarelismo e o movimento ANTA. Movimentos, como eu já falei, xenofóbicos, que vão pregar quase a mesma vertente do grupo do Oswald, da antropofagia, da poesia pau-brasil, ou seja, a palavra de ordem desses grupos era a devoração necessária e imediata da cultura nacional, fazer uma arte que exalasse a cultura nacional, uma arte primitivista, porém, meu amigo vestibulando, esses 2 manifestos, o verde-amarelismo e o manifesto ANTA, não concordavam com o quê? Com a influência da cultura europeia na nossa cultura. Então, eles propunham uma cultura brasileira, a devoração da cultura brasileira pura, coisa que os manifestos do Oswald de Andrade, o antropofágico e a poesia pau-brasil, pregavam o contrário. Havia necessidade de devorar também aquilo que tivesse de mais necessário na cultura estrangeira. Eis aí a receita, segundo Oswald, para uma arte espontaneamente brasileira, que tivesse a identidade cultural do Brasil. Tudo bem, meu querido? Por isso que não dá para estudar modernismo, Semana de Arte, sem falar nos 2 manifestos. Mas avançando um pouco mais, nós vamos ter aqui algumas características da estética modernista que são carta marcada nos vestibulares. A primeira, a ruptura com os academicismos, o modernismo, quando você for fazer uma questão de vestibulares, com certeza ele vai confrontar isso. O modernismo, a ideologia do modernismo, é a ruptura total e incondicional com esses academicismos, com os padrões clássicos, tá? Então, ruptura total com o passado. Eles vão pregar, se ele pregou a ruptura total com o passado, logo eles vão pregar a liberdade na produção poética, a liberdade formal, os versos brancos e os versos livres vão preponderar. A linguagem também acompanhará as profundas transformações que estão acontecendo no mundo todo, a era da modernidade, a invenção do automóvel, do cinema, várias invenções que tornaram a nossa vida mais dinâmica, na virada do século XIX para o século XX, impulsionado a partir da segunda Revolução Industrial.
E aí a linguagem passa a ser uma linguagem mais rápida, uma linguagem mais instantânea, uma linguagem em flashes cubistas, tá? Que sofre a influência da fragmentação da arte cubista. E como se não bastasse, a estética modernista vai valorizar não mais os temas clássicos, tá, meu amigo vestibulando, mas os temas cotidianos, os temas prosaico, o prosaísmo. Olha, não esquece o símbolo aqui, ó, antropofagia, é a palavra de ordem, antropofagia, daí, Tarsila do Amaral. Avançando um pouco mais, ainda falando sobre a estética modernista, nós vamos ter a valorização da cultura nacional. Então, o modernismo é a busca de produzir uma arte, como falei ainda agora, uma arte que tivesse a cara do Brasil, uma arte que desenterrasse o passado histórico do Brasil, uma arte que revivesse o Brasil, uma arte que ela tivesse o compromisso de falar das coisas brasileiras, uma arte que fosse espontaneamente brasileira, uma arte que tivesse a identidade cultural do nosso país. Tudo bem, vestibulando? Não esquece isso, porque as nossas artes estavam há muito estagnadas no conceito dos clássicos, nos padrões dos acadêmicos. Avançando um pouco mais, vestibulando, a valorização da cultura nacional em todos os aspectos, os mitos, o folclore, os tipos sociais, as regiões do Brasil, todos os barulhos do Brasil, todos os cheiros do Brasil, as regiões do Brasil, o folclore, as tradições. A necessidade de reacordar o Brasil, foi o que eu acabei de falar, isso é uma metáfora, é necessário reescrever a história das artes no Brasil. A cultura do Brasil, o folclore do Brasil, o passado histórico, assimilando com isso o passado primitivismo com o período pré-cabralino, com o período da modernidade, da Belle Époque paulistana. E, por último, a busca, não esquece esse termo, a busca da brasilidade, que quer dizer nada mais, nada menos, de fazer uma arte que exalasse a cor e o cheiro do Brasil. Gostou dessa metáfora para falar sobre uma arte que busca a identidade cultural brasileira? Beleza, meu amigo vestibulando? Avançando aqui um pouco mais, chegamos na nossa primeira questão. Ela diz assim: essa vanguarda baseia-se na crença, na realidade superior das formas específicas de associação, antes negligenciadas na onipotência dos sonhos e no jogo desinteressado do pensamento. Meu amigo vestibulando, quando o cara falar em sonho, quando o cara falar em onírico, quando a banca citar sonho, onírico, inconsciente, subconsciente, e ele ainda citar o nome do André Breton ou do Salvador Dalí, tenha certeza que ele com certeza está falando na vanguarda surreal. Aquelas imagens ilógicas ligadas ao plano do inconsciente, do subconsciente, da esfera do onírico, tá? Aquela coisa meio abstrata. Então, André Breton, seu principal teórico, afirmou que o propósito dessa vanguarda era resolver a contradição até agora vigente entre o sonho, olha o que eu te falei, e a realidade, pela criação de uma realidade absoluta, uma supra-realidade. Dito isso, meu amigo vestibulando, meu companheiro de jornada, o texto trata de uma vanguarda que influenciou inúmeros escritores do modernismo brasileiro, que é, não te falei, o surrealismo. Influenciará principalmente a obra Macunaíma, do senhor Mário de Andrade. Mas isso aí nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Tranquilidade? Então, vanguardas, não se pode estudar modernismo, meu amigo vestibulando, se você não estudar o espírito das vanguardas. Vamos em frente.
Calma, amigo vestibulando. Vamos ter aqui a participação do aluno Gui. Qual a tua dúvida, Gui? Professor Jonas, qual a obra literária do modernismo que mais reflete a influência do surrealismo? Ora, Gui, acabei de fazer uma citação. O livro Macunaíma, que é nada mais, nada menos do que uma colagem, na verdade, uma bricolagem de um monte de histórias, de lendas, de mitos da região amazônica. E aí, o Macunaíma, que é o anti-herói, o herói sem nenhum caráter, ele é negro, depois ele vira loiro. Então, a história do Macunaíma, tudo pode acontecer, tudo vira tudo em Macunaíma. Então, é lógico que o Mário de Andrade bebe na fonte da influência da vanguarda surreal, porque os fatos, eles por si só, eles não apresentam muita lógica. Tudo bem, Gui? É isso! Vamos agora para a nossa segunda questão. Como no caso de movimentos literários anteriores, o ... resultou de impulsos internos e do exemplo europeu. No caso, as vanguardas francesas e italianas, que ofereceram modelos adequados para exprimir a civilização mecânica, e o ritmo das grandes cidades, olha, a agitação das grandes cidades, além de valorizar as componentes primitivas. Isso é modernismo. Eu falei ainda agora quando eu estava fazendo a explanação. É uma mistura dos temas do primitivismo, do passado histórico, da modernidade, da apologia, do êxtase, do estado febril, né, da velocidade, do futurismo. Então, é uma mistura que no Brasil faziam parte da realidade. A lacuna do texto deve ser preenchida por, não resta dúvida alguma. Então, quem foi que fez essa mistura dos temas primitivos? Quem foi que revisitou o passado histórico do Brasil? Quem foi que viajou na história do país, depois passou a limpo os períodos, ciclos históricos do Brasil? O período pré-cabralino trouxe à tona esses episódios, o homem do Brasil, e depois associa isso a esse período, né, de êxtase, de euforia do modernismo. Quem foi que fez isso, meu querido? Letra A, foi o romantismo? Letra B, foi o arcadismo? Letra C, ou o modernismo? Ou talvez ainda o realismo? Ou, quem sabe, o naturalismo? Ora, amigo vestibulando, é o assunto da nossa aula. A resposta correta é o modernismo. Opa, participação de mais um aluno querido. Léo, qual é a sua dúvida, meu querido? Participe. Professor Jonas Brasil, como se revelam os conceitos estéticos do movimento futurista nos textos dos modernistas brasileiros? Ora, Léo, vários comportamentos. Primeiro vamos falar na linguagem. Uma linguagem rápida, uma linguagem instantânea, uma linguagem enxuta e concisa, tá? Economia vocabular. Como se não bastasse, ainda tem também a apologia à máquina, à velocidade, tá? Ao progresso, que vão ser facilmente detectados no poema. Na aula de hoje, nós vimos modernismo, Semana de Arte Moderna, vanguardas europeias, assuntos super importantes para o vestibular da UEA. Segue o Preveste UEA em todas as redes sociais. Tchau, tchau!